Olá, amigo! Meu nome é Isabel Bolling e sou neta de Marilyn Haker. É uma honra para mim poder compartilhar com você um dos ensinamentos originais da minha avó em seu idioma. Deus deu à minha avó a missão de cobrir a terra com a palavra. E embora ela não possa mais viajar fisicamente pelo mundo todo, através da bênção da tecnologia, podemos compartilhar com você seus ensinamentos atemporais em seu idioma original. Estamos muito animados com o que Deus vai fazer através desses ensinamentos. E se você me permitir um momento, eu adoraria orar por você. Deus, eu apresento meus irmãos e irmãs em Cristo que estão assistindo, e eu te agradeço porque tens um plano para cada um deles, porque os conheces pelo nome, e porque te aproximas deles, chegas perto deles e ministras aos seus corações. Abençoamos esses ensinamentos. Abençoamos cada pessoa que está assistindo. Te agradecemos, Jesus, porque estás presente na vida deles com milagres, provisão, cura, tudo o que eles precisam, porque estás encontrando cada um nesse lugar, nesse lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O coração da minha avó pela palavra e a verdade de que a palavra é atemporal, atravessa as eras, é muito significativo no ensinamento de hoje. E estou animado com o que Deus vai falar com você através do ensinamento de hoje. Vamos nos juntar à minha avó. Muitas vezes, as maldições vêm porque são autoimpostas. Elas podem vir de várias formas diferentes. Vamos ver como elas chegam. Mas a maioria das maldições não é só o diabo acordando um dia, ficando bravo com você, colocando uma maldição sobre você. A maioria das maldições não vem porque alguém lançou uma maldição sobre você. E eu sei que essas coisas podem acontecer. Mas a maioria das maldições não vem de alguém de fora lançando uma maldição sobre você. A maioria das maldições vem por causa do que falamos, da nossa desobediência a Deus, então as maldições vêm porque são autoimpostas. E eu quero que você entenda isso. E muitos de nós podem dizer esta noite: bem, eu sinto que há maldições atuando na minha vida. Mas pessoal, se vocês trouxeram isso através de suas palavras, de suas ações, de sua desobediência a Deus, Deus nos dá uma saída. Não é verdade? Não precisamos ficar aqui vivendo sob uma maldição, porque na verdade Deus quer que vivamos em meio às bênçãos. E preciso contar um testemunho realmente emocionante sobre um pastor de Maui. Ele estava compartilhando comigo. O nome dele é Morocco e seus pais foram missionários na Índia, nas Filipinas. Foram realmente usados por Deus de maneira notável. Eles tinham 5 filhos. Todos os 5 filhos estão no ministério, ministérios fortes hoje em dia. Mas Jim Morocco me contou que seu pai, quando se aposentou, foi morar com eles, ele e sua mãe. E ele disse: meu pai, todas as manhãs, estava na igreja às 5:30 orando. E orava muito, muito alto. Ele disse que chegava por volta das 6 ou 6:30, pois a oração durava horas. A maioria chegava às 6:30. Mas ele disse: meu pai já estava lá. Ele ficava andando pelo salão e orando alto, muito alto. Ele disse: pai, por que você tem que orar tão alto? Sabe, Deus não é surdo. E você precisa mesmo vir às 5:30? E ele estava um pouco negativo com o pai. E o pai dele disse: filho, Deus não está nervoso e eu posso orar alto. E este é o horário que Deus colocou no meu coração para eu orar, às 5:30. Filho, oro para que tenha essa mesma unção. Ele respondeu: pai, não ore para ser às 5:30 nem para ser alto. Ele estava fora do país quando o pai dele faleceu. Acho que ele estava aqui nos Estados Unidos. Bem, você sabe, há uma diferença de 4 ou 5 horas, dependendo de qual costa você está. E ele disse que ligaram e disseram: seu pai faleceu. Foi à noite. E ele disse que na manhã seguinte, às 5:30, ele acordou e se ouviu. Ele estava orando e estava orando alto. E então ele disse que foi para casa, sabe, para fazer todos os preparativos para o funeral do pai e tudo mais. E ele percebeu quando chegou em casa, às 5:30 todas as manhãs, ele acordava em sua cama orando alto. Ele disse: agora, há 5 anos, eu acordo todas as manhãs. Não importa se estou na Suécia, no Canadá, no Havaí, nos Estados Unidos, é sempre às 5:30. Ele disse: e eu oro alto porque aquela bênção de geração desceu sobre ele. Então eu realmente quero encorajar vocês sobre a bênção, porque a obediência traz bênção. Coloque a mão no seu coração. Assim eu não vou esquecer. A obediência traz bênção. Agora, se você olhar para maldições autoimpostas, veremos que basicamente as maldições vêm pela boca. Elas também vêm de outras formas, e veremos isso hoje à noite, mas basicamente elas vêm pela nossa boca. E não é muito triste que os 10 espias disseram: nós não podemos entrar na terra prometida?
Eles se recusaram a acreditar no que Deus disse, disseram que os gigantes iriam nos devorar, seríamos comida para gigantes, nossos filhos vão morrer, nunca conquistaremos aquela terra, e trouxeram uma maldição sobre si mesmos. E eles morreram no deserto, nunca entraram. Os filhos deles entraram, mas eles nunca entraram. Essa foi uma maldição autoimposta e veio através da boca deles. Quando olhamos para Caleb e Josué, eles disseram: gigantes, bem, eles são comida para nós. Nós vamos comer gigantes. Eles disseram: nós somos como gafanhotos. Estou te dizendo, quando você entra em medo, você adquire um complexo de gafanhoto. E eu não quero um complexo de gafanhoto, certo? No meu escritório, eu tenho uma placa grande que diz: não faça planos pequenos aqui, porque nós cremos em um Deus grande para fazer coisas grandes. Nós temos um Deus grande? Então não queremos pensar como gafanhotos. Queremos pensar que nós é que somos os gigantes, não os gigantes que enfrentamos, que o inimigo nos envia. Esses são gafanhotos comparados ao que Deus é para nós. Então eles disseram: você sabe, esses gigantes, eles não são nada para nós. Nós vamos comê-los. E você percebe que esses 2 homens entraram e trouxeram a bênção com a sua boca. Então você pode trazer uma maldição ou pode trazer uma bênção com o quê? Com a sua boca. Sua boca é muito poderosa. Agora, e se você já fez algumas dessas coisas? E se você olhar aqui embaixo, e vimos isso na semana passada ou há 2 semanas, você vai ver que existem 3 maneiras de quebrar completamente uma maldição autoimposta. E o que você faz? Você se arrepende. E todo mundo já disse coisas, todo mundo já foi desobediente. E o arrependimento está aberto, é verdadeiro, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e fazer o quê? Nos purificar de toda injustiça. Então, a próxima coisa que você deve fazer é repreender essas palavras. Agora, eu não sei o que você faz, mas toda manhã, quando oro, eu repreendo qualquer palavra que tenha sido proferida contra mim, contra a nossa família, esta igreja, o Ministério Merrill Henrique e também por você. Porque eu realmente sinto-me muito guiada a orar por você diariamente. Então, eu quebro qualquer poder dessas palavras para que elas não possam criar raiz. Elas não podem descer e produzir nenhum fruto. Então, nós repreendemos palavras que possamos ter falado ou que outros possam ter falado contra nós, contra nossos filhos, contra nossas famílias. Então, a última coisa, e isso é tão importante, acho que muitas vezes perdemos esse ponto. Precisamos substituir essas palavras pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia, e a palavra de Deus trará a bênção. Isso é verdade? Quando você diz: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor, o que você está fazendo? Você está substituindo qualquer coisa que o inimigo esteja fazendo pelo que Deus vai fazer. Então começamos a falar essa palavra que tem grande poder, e isso começa a trazer as bênçãos. Foi exatamente isso que Caleb e Josué fizeram. Eles simplesmente falaram o que Deus disse que faria e receberam a bênção da palavra falada. Então podemos nos arrepender, podemos revogar e podemos substituir. Satanás não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Satanás não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E o que acontece, eu acho muitas vezes, é que pensamos: bem, você sabe, o diabo, ele está apenas atrás de mim. Você é um cristão. Diga: eu sou um cristão. Quantos de vocês nasceram de novo? Ei, você tem Jesus em você. O que você precisa dizer ao diabo? Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Ei, você não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E as pessoas às vezes me dizem isso. Bem, você vai para todos esses países estrangeiros. Você não tem medo de que eles coloquem uma maldição em você? Não. Eles é que deveriam ter medo de eu colocar uma neles. Não. Não, eu não tenho medo. Bem, você não tem medo de que, eles se reúnam, peguem um bonequinho, coloquem o nome da Marilyn Hickey nele e fiquem espetando agulhas? Não tenho medo nenhum. Eles podem gastar $29. Eu não tenho medo. Por quê? Porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. E pessoal, às vezes quando você se levanta e fala diante das pessoas, tipo, obrigado. Falei numa reunião com 200 mil hindus. E naquela noite, eles disseram: na verdade, o homem que estava à frente da cruzada disse: você não deveria falar. Porque o pastor que estava organizando a cruzada tinha me pedido para falar na última noite, que é a noite mais importante. Ele disse: você não deveria falar. Eu perguntei: por quê? Ele disse: essa é a última noite. Você terá o maior público. É a noite principal de curas e milagres e de salvações. Eu disse: não deve falar.
Eu perguntei, por quê? Ele disse, porque você é uma mulher. Eles não têm respeito pelas mulheres. Eles acham que elas são apenas animais. E disse, ao ser anunciado para falar, metade da plateia sairá. E ele tem todo esse dinheiro. Tanto tempo, energia e oração para você estragar tudo. Que palavras encorajadoras. Sabe, certas pessoas te levantam de um jeito que nunca te deixa mal. Mas, pessoal, não podemos temer o que o homem pode fazer. Isso é verdade? Então eu fui até o Dick Bernal. A reunião era dele. Eu disse, Dick, sabe, foi isso que o diretor da cruzada disse. Ele disse, eu sei no que os hindus acreditam. Eu sei como eles são contra as mulheres. Ele disse, quero que vejam Deus agindo através de uma mulher. Não busco o que creem, mas mostro o que a Bíblia diz. Ele disse, cale a boca, pregue e faça o que Deus mandar. Naquela noite, 5 homens em vestes indianas apareceram. Segundo a revista Charisma, traziam cobras drogadas sob as túnicas para perturbar a reunião. Então eles entraram e se sentaram e todo mundo se senta no chão. Na Índia e Paquistão, em reuniões, todos ficam próximos. Sabiam que ao soltar as cobras no chão, elas rastejariam pela plateia causando debandada. Isso seria o fim do culto. Pessoas seriam mortas. E então essa mulher está sentada ali e vê esses 5 homens e eles parecem gordos demais. Então ela fica pensando, o que há com esses homens? Com um pressentimento estranho, a cristã avisou a segurança. 5 homens ali agem de modo suspeito. Foram até lá, mandaram os homens levantar, apertaram suas cinturas e as cobras caíram no chão. Eles as mataram, esmagando-as. Mais de 40.000 pessoas receberam Jesus. Quando me levantei, eles não foram embora. Ei, nós não estamos debaixo de uma maldição. Estamos debaixo de uma bênção. E você não pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Abençoou. Por quê? Porque quando você está em Jesus, você está na cruz. E a cruz levou a maldição. E isso fica claro como água no Antigo Testamento, quando Balaão é chamado para amaldiçoar os israelitas. E ele desce e olha para esses israelitas. Ele vai ganhar muito dinheiro, muita promoção. Se você fizer isso, está no livro de Números. E ele olha, e lá está o tabernáculo, com 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. E ele sobe lá e vai pronunciar uma maldição. E ele não consegue amaldiçoar, ele os abençoa. Levam-no a várias montanhas. Ao fim, ele apenas os abençoa. O rei disse, sabe, eu não vou te pagar 1 centavo. Você não os amaldiçoou, você os abençoou. Eu estou te pagando para amaldiçoá-los. Ele disse, eu sei, mas você não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. E se você olhar para o acampamento, ele tinha o formato de uma cruz. E nós estamos na cruz. E você não pode ser amaldiçoado na cruz, porque a cruz levou a sua maldição. A maldição e te libertou. Vamos dar uma olhada em algumas formas de como os demônios entram e como as maldições acontecem. A gente diz, bem, pode ser pela sua boca, mas existem outras maneiras também. Quando as pessoas se envolvem com drogas e álcool, poderes demoníacos podem entrar e tomar conta daquela vida. E você sabe disso, se você já se envolveu com álcool, ou se teve entes queridos que eram alcoólatras, você sabe que essas pessoas fazem coisas que normalmente nunca fariam. E isso destrói o cérebro deles, destrói a vontade deles. E a Bíblia te diz muito claramente em Provérbios 23, 29, até o 33, quem tem ais, quem tem tristeza, quem tem contendas, quem tem queixas, quem tem feridas sem motivo, quem tem olhos vermelhos, aqueles que se demoram no vinho, aqueles que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, quando se escoa suavemente. No fim, morde como uma serpente e pica como uma víbora. Teus olhos verão mulheres e coisas estranhas, e teu coração falará coisas perversas. Pessoal, o álcool e as drogas abrem uma porta para a atividade demoníaca. Na verdade, até mesmo o nome feitiçaria é a mesma palavra que drogas. Então, quando as pessoas se envolvem com drogas, elas abrem a porta para uma atividade demoníaca. Agora, eu agradeço a Deus, eu pensava assim, mas quando cheguei à adolescência, minha melhor amiga bebia. E os rapazes com quem estávamos saindo também bebiam. E nós íamos a bailes e outras coisas, e você sabe, todo mundo estava bebendo, mas eu não queria perder minha vontade. Eu não queria beber até o ponto de não saber o que estava fazendo. Então eu tomava um gole e ia bebendo aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos. Porque pensei, não quero estar alheio ao que estou fazendo. Eu não queria isso.
E é exatamente isso que o diabo quer. Ele quer seu cérebro. Ele quer saber o seu testamento. Isso é verdade? E isso abre uma porta para ele entrar e atacar. E agora, o que mais? Demônios podem entrar através do ocultismo. É tão nojento para mim que você não consegue pegar uma revista feminina em um salão de cabeleireiro sem que tenha aqueles horóscopos idiotas no final. Você pega revistas nas companhias aéreas e lá estão aqueles horóscopos idiotas no final. Mas não podemos colocar as escrituras ali porque temos liberdade de religião, pessoal. Temos liberdade da religião. E esses horóscopos são horríveis. E quando você começa a consultar horóscopos, eles vão te dizer o que você deve fazer. Você está pedindo para que demônios entrem em sua vida e tomem o rumo que ela tomar. Diga Eca 3 vezes. Que nojo, que nojo, que nojo. Se você está lendo horóscopos, pare com isso. Se seus filhos gostam de horóscopo, tire-os disso. Essa é uma porta aberta. Para atividades demoníacas. E há outras coisas aqui que eu quero que você veja. Olhe para Deuteronômio 7:26. Nem trarás abominação para dentro da tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. Mas deves detestá-la completamente, deves abominá-la totalmente, pois é uma coisa amaldiçoada. O ocultismo abre portas para atividades demoníacas. Veja, numerologia, quiromancia, cartas de tarô, tabuleiro Ouija, astrologia, crença em reencarnação, feitiçaria. Análise de caligrafia de cunho demoníaco, karatê, artes marciais, leitura de folhas de chá, bola de cristal, cristais de observação, telepatia, cura psíquica, uso de amuletos, exercícios de yoga, música hard rock ou heavy metal e tudo isso. Eles mostram isso na televisão, cara, tem uma mulher que aparece muito na televisão, ela aparece até na CNN e fica lá toda sorridente. Eu posso ler sua sorte com as cartas, quantos de vocês já viram isso? E eu simplesmente amaldiçoo aquilo. Toda vez que ela aparece, eu digo, em nome de Jesus, que aquilo acabe. Que eles não tenham dinheiro para colocar esses comerciais e que qualquer um que ligue para ela fique doente e veja a verdade. Pessoal, nós não precisamos desse tipo de coisa. Isso é uma porta aberta para a atividade demoníaca entrar na sua casa. Vamos declarar a Escritura sobre isso. Diga, Deus está fazendo toda a graça abundar sobre minha carteira, meu talão de cheques. Eu tenho toda a suficiência. Em todas as coisas. Portanto, eu tenho grande abundância para toda boa obra. Carteira, você está gorda e florescendo. Talão de cheques, você está indo além do topo. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, eu me submeto a Deus. Eu resisto ao espírito do medo. Portanto, ele tem que fugir. Amém. Nós acabamos de liberar poder aqui esta noite. Nós liberamos autoridade aqui esta noite. Nós liberamos energia aqui esta noite. Você deveria dormir como um bebê esta noite. Você pode descansar na palavra falada de Deus. Amém? Leve isso para casa, coloque na Bíblia e diga amanhã, depois, para outros, para si mesmo, para o diabo e para Deus. Amém. Sentem-se vitoriosos. Aleluia. Grande unção aqui. Muito bem. Agora, apenas incline sua cabeça por um momento e vamos fazer primeiro o que é mais importante. Sabe, eu sinto que Deus vai criar alguns ossos novos hoje à noite em algumas pessoas. Acho que há algumas pessoas aqui com ossos faltando e percebi que Deus tem partes que faltam. Eu simplesmente sinto isso no meu coração. Eu não sei se alguns de vocês talvez não tenham um disco ou um osso no pé ou algo assim, mas algumas pessoas aqui vão receber ossos novos quando passarem por esse túnel de oração. Vão acontecer alguns milagres físicos incomuns aqui e haverá uma quebra das trevas que vieram contra nós, nossas famílias e nosso lar. E sabe, alguns de vocês, enquanto estou falando com vocês de cabeça baixa, podem ter filhos adotivos. Você pode dizer, bem, eu nem sei quais são as maldições. Gente, não precisamos saber de tudo. Como poderíamos saber tudo o que está na nossa árvore genealógica? Eu só sei que às vezes há muitas pessoas malucas nela, não é mesmo? Só sabe muitas coisas malucas nas nossas famílias que já aconteceram. Mas agora estou na cruz e fui redimido dos loucos. E você? Fui libertado e me arrependi. E eu repreendo todas aquelas coisas que estavam em minha família e as substituo. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor.
Agora mantenham suas cabeças baixas. Talvez você esteja aqui esta noite simplesmente por estar deprimido, desanimado com algumas situações e circunstâncias. E sabe, às vezes, quando você se deixa levar pelas emoções e não declara a palavra sobre a sua vida, isso se torna um peso muito grande para você. E talvez você esteja se sentindo realmente sobrecarregado esta noite e seu coração simplesmente não está onde deveria estar com Deus. Se esse é o seu caso, levante bem alto a sua mão, porque eu quero orar pessoalmente por você. Eu simplesmente não estou onde deveria estar com Deus. Eu sei que não estou. Eu simplesmente não estou lá. Ok, quero que todos que levantaram a mão fiquem de pé agora. Eu não estou onde preciso estar com Deus esta noite. Eu simplesmente não estou lá. Eu não estou lá. Eu não estou lá. E talvez você nem tenha certeza se Jesus está no seu coração. Talvez você nem consiga identificar um momento. Às vezes, porque fomos batizados quando bebês, ou nos tornamos membros de uma igreja, ou fomos confirmados, simplesmente consideramos isso como suficiente. E tivemos experiências religiosas, mas nunca tivemos aquela intimidade pessoal com Jesus. E esta é a sua noite. Agora, se você está sentado e com a mão levantada, apenas fique de pé. Levante-se aí mesmo. Isso é ótimo. Fique de pé. Isso é super excelente. Veja, você nunca se arrepende dessas decisões. Você não toma decisões para Deus e se arrepende. Você toma decisões para Deus e fica feliz porque Ele te abençoa tanto. Oramos para que você tenha sido abençoado por este ensinamento. Eu sei que Deus ministrou a cada um de vocês que estão assistindo e estamos animados para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu encorajo você a se conectar com outros cristãos e crentes na sua região. É importante que entremos em comunidade e façamos parte juntos do corpo de Cristo. Para mais recursos e mais ensinamentos, por favor, visite miraclewordministries.org. Adoraríamos manter contato com você e ouvir como Deus está falando em você e através de você, e como Deus usou o ensinamento de hoje. Deus abençoe a todos vocês e tenham um dia maravilhoso.